Você sabia que aqui na Terra existem lugares que parecem ter sido tirados de outro planeta? Lugares tão estranhos, tão diferentes e tão surreais que desafiam tudo aquilo que a gente acredita sobre o nosso próprio mundo. E não, hoje não vamos falar de pirâmides, nem do Triângulo das Bermudas, nem de mistérios que todo mundo já conhece. Hoje, a viagem é por lugares reais, que simplesmente não parecem reais. Prepare-se, porque alguns desses cenários parecem de Marte, outros parecem obras de alienígenas, e alguns são tão bizarros que a ciência ainda tenta entender como eles existem. Wadi Rum, o Vale da Lua, na Jordânia, o primeiro lugar da nossa lista parece ter sido arrancado diretamente da superfície de Marte. Estamos falando do Wadi Rum, conhecido como o Vale da Lua, localizado no deserto da Jordânia. Suas paisagens são formadas por enormes formações rochosas avermelhadas, cânions profundos e dunas de areia que mudam de cor conforme a luz do sol. Ao caminhar por esse lugar, a sensação é de estar em outro planeta, onde o tempo parece ter parado há milhões de anos. Não é à toa que cientistas usam imagens desse deserto para comparar com simulações reais de Marte feitas pela NASA. O silêncio absoluto do Wadi Rum contribui ainda mais para essa atmosfera alienígena, criando uma experiência quase surreal. Durante a noite, o céu se transforma em um espetáculo impressionante, com milhares de estrelas visíveis a olho nu, sem nenhuma poluição luminosa. Esse cenário único já serviu de palco para grandes produções de Hollywood, como Perdido em Marte, Planeta Vermelho e Os Últimos Dias em Marte. Mesmo sendo um lugar árido e extremo, o Wadi Rum abriga comunidades beduínas que vivem ali há séculos, adaptadas às condições severas do deserto. Cada rocha, cada montanha e cada sombra parecem contar uma história antiga da Terra primitiva. O Wadi Rum prova que nosso planeta ainda guarda cenários tão incríveis que desafiam qualquer explicação visual imediata. Montanhas coloridas de Zhangjiajie, China. O segundo lugar da lista parece ter sido pintado à mão por algum artista extraterrestre. Estamos falando das montanhas coloridas de Zhangjiajie, localizadas na China. À primeira vista, as formações rochosas exibem faixas intensas de vermelho, laranja, amarelo, verde e até tons azulados, criando um visual que desafia a lógica natural. Essas cores vibrantes não são resultado de tinta ou intervenção humana, mas de um fenômeno geológico que levou milhões de anos para se formar. Camadas de arenito e minerais diferentes foram se acumulando ao longo do tempo, sendo pressionadas, dobradas e esculpidas pela ação do vento e da chuva. Quando a luz do sol incide sobre essas montanhas, as cores parecem se mover, criando um efeito quase hipnotizante. O cenário muda completamente ao longo do dia, tornando cada visita uma experiência única e irrepetível. Por muito tempo, muitas pessoas acreditaram que essas montanhas eram obra de forças sobrenaturais ou até mesmo de civilizações antigas desconhecidas. Hoje, o local é considerado um verdadeiro laboratório natural a céu aberto para geólogos do mundo inteiro. Caminhar por Zhangjiajie é como atravessar uma pintura viva, onde a terra revela seu lado mais artístico. Esse lugar prova que a natureza, quando age com tempo e paciência, consegue criar obras que nenhum ser humano conseguiria imitar. Mano del Desierto, a mão gigante do Atacama, Chile. Agora vamos para um lugar que parece ter sido criado por um gigante adormecido no meio do deserto. A Mano del Desierto, ou Mão do Deserto, fica no coração do deserto do Atacama, no Chile. Essa gigantesca escultura de uma mão emergindo da areia causa impacto imediato em qualquer pessoa que a vê pela primeira vez, com cerca de 11 metros de altura. Ela surge em meio a uma paisagem árida, silenciosa e praticamente sem vida ao redor. O contraste entre a mão humana e o ambiente hostil cria uma sensação estranha, quase inquietante. A obra foi criada em 1992 pelo escultor chileno Mário Irarrázaval, como uma forma de representar solidão, fragilidade e a relação do homem com a imensidão da natureza. Vistas de longe, as formas lembram cenas de filmes pós-apocalípticos ou até sinais deixados por civilizações desaparecidas. Durante o dia, o sol intenso projeta sombras dramáticas, tornando a escultura ainda mais imponente. À noite, sob um céu estrelado, a mão parece ganhar vida, como se estivesse tentando sair da terra. Muitos visitantes descrevem a sensação de estar diante de algo simbólico, quase espiritual. A Mano del Desierto é um lembrete silencioso de como o ser humano é pequeno diante da vastidão do planeta. A Ponte Dourada, Vietnã. Agora imagine caminhar por uma ponte que parece estar sendo sustentada pelas mãos de um gigante.
Esse lugar existe e fica no Vietnã. A Ponte Dourada é uma das estruturas mais impressionantes já construídas pelo ser humano. Ela se estende por aproximadamente 150 metros e fica suspensa a mais de 1.400 metros acima do nível do mar, envolta por nuvens e montanhas. O que mais chama atenção são as duas mãos gigantes de pedra que parecem erguer a ponte com esforço. A sensação ao atravessá-la é como estar caminhando entre o céu e a terra. Construída em 2018, a ponte rapidamente se tornou um dos pontos turísticos mais fotografados do mundo. Quando a neblina cobre o local, a paisagem fica surreal, parecendo uma cena de fantasia ou um mundo oculto. Muitos visitantes dizem sentir uma mistura de admiração e vertigem ao olhar para baixo. As mãos foram projetadas para parecerem antigas, como se estivessem ali há milhares de anos. Isso cria a ilusão de que uma entidade ancestral protege aquele caminho. A Ponte Dourada não é apenas uma obra de engenharia, mas uma experiência visual que desafia a lógica e a imaginação. Pamukkale, as piscinas naturais da Turquia. Agora prepare-se para um lugar que parece ter sido esculpido em gelo, mas que, na verdade, é feito de pedra. Pamukkale, na Turquia, é um dos cenários naturais mais impressionantes do planeta. À primeira vista, o local lembra um enorme castelo branco congelado no tempo. Essas formações são terraços de calcário criados ao longo de milhares de anos pelo acúmulo de minerais deixados por águas termais. A água escorre lentamente pelas bordas, formando piscinas naturais de um azul turquesa quase irreal. O contraste entre o branco intenso do calcário e o azul da água cria uma paisagem que parece saída de um sonho, durante o pôr do sol. As cores se transformam e o local ganha tons dourados e rosados. Apesar da aparência delicada, Pamukkale é o resultado de processos geológicos extremamente poderosos. A temperatura da água é elevada, o que torna o banho relaxante e terapêutico. Por isso, o local é visitado há milhares de anos, inclusive por civilizações antigas. Pamukkale prova que a natureza também é capaz de criar verdadeiras obras de arte. Lago Natron, o lago que petrifica, Tanzânia. Este é um dos lugares mais assustadores e perigosos do planeta. O Lago Natron, localizado na Tanzânia, parece um cenário de outro mundo. Sua coloração avermelhada e alaranjada dá a impressão de que a água está em ebulição, mas o perigo não está apenas na aparência. A água do lago é extremamente alcalina, com níveis de sal e minerais tão altos que podem queimar a pele. As temperaturas podem ultrapassar os 40 graus Celsius, tornando o ambiente praticamente inabitável. Animais que acabam caindo no lago podem ser mumificados naturalmente. Isso acontece porque a combinação de natrão e calor preserva os corpos de forma assustadora. O resultado são figuras petrificadas que parecem estátuas. Curiosamente, algumas espécies de micro-organismos conseguem sobreviver ali. O Lago Natron é uma prova de que a natureza pode ser tão bela quanto mortal. Vale de Isdalen, as luzes misteriosas da Noruega. Agora entramos em um dos maiores mistérios naturais da Terra. O Vale de Isdalen, na Noruega, é famoso por um fenômeno que desafia a ciência. Luzes estranhas surgem no céu da região há décadas. Elas aparecem como esferas brilhantes, geralmente brancas, amareladas ou azuladas. Essas luzes flutuam, se movem em silêncio e desaparecem sem deixar rastros. Moradores e pesquisadores já registraram o fenômeno inúmeras vezes. O mais curioso é que não existe uma explicação definitiva para o que acontece ali. Alguns acreditam que seja um fenômeno elétrico natural, outros levantam hipóteses mais ousadas, como atividades extraterrestres. O local já recebeu expedições científicas para tentar entender o fenômeno. Mesmo assim, o mistério continua, alimentando teorias e fascínio até hoje. Cavernas de gelo de Vatnajökull, Islândia. Agora vamos para um lugar que parece feito de cristal. As cavernas de gelo de Vatnajökull, na Islândia, são verdadeiras catedrais naturais escondidas sob geleiras gigantes. Essas cavernas se formam a partir do derretimento e recongelamento do gelo ao longo dos anos. O mais impressionante é a transparência das paredes, que exibem tons intensos de azul. A luz que entra no interior cria reflexos quase mágicos, como se o local estivesse iluminado por dentro. Cada caverna é única e muda constantemente de forma. Algumas podem desaparecer completamente em poucos meses. O silêncio no interior é absoluto, quebrado apenas pelo som do gelo se movendo. A sensação é de estar dentro de um mundo alienígena. Porém, apesar da beleza, o local é extremamente perigoso. Essas cavernas só podem ser visitadas em períodos específicos e com guias especializados.
Caverna de Cristais de Naica, México. Agora imagine um lugar onde o chão, as paredes e o teto são tomados por cristais gigantes. A Caverna de Cristais de Naica, no México, parece algo criado fora da Terra. Os cristais encontrados ali são considerados alguns dos maiores já registrados no planeta. Alguns deles chegam a medir mais de 10 metros de comprimento. Essas formações impressionantes são feitas de selenita, um tipo raro de cristal. O ambiente interno é extremamente hostil para os seres humanos. A temperatura pode ultrapassar os 45 graus Celsius, com umidade quase total, sem equipamentos especiais. Uma pessoa não consegue permanecer ali por muito tempo. Mesmo assim, cientistas e geólogos se arriscam para estudar esse fenômeno único. A caverna ficou isolada por milhares de anos até ser descoberta por acaso. É um lembrete assustador e fascinante de que a Terra ainda guarda segredos colossais. A Serpente do Oceano, França. Agora vamos para um lugar que causa arrepio em quem não conhece sua história. À primeira vista, parece o esqueleto de uma serpente gigante emergindo da areia. Essa estrutura impressionante fica em uma praia na França e é conhecida como a Serpente do Oceano. A obra tem mais de 130 metros de comprimento e se estende ao longo da costa. Criada pelo artista Huang Yangping, a escultura foi projetada para parecer uma criatura ancestral. Dependendo da maré, a serpente fica parcialmente submersa ou completamente visível. Isso cria a ilusão de que ela está se movendo lentamente. Muitos visitantes se assustam ao avistá-la pela primeira vez. A obra simboliza a relação entre humanidade, tempo e natureza. Ela também representa o impacto humano nos oceanos. É uma mistura perfeita de arte, mistério e paisagem natural. Calçada dos Gigantes, Irlanda do Norte. Este lugar parece ter sido construído por uma civilização antiga extremamente avançada. A Calçada dos Gigantes, na Irlanda do Norte, impressiona pela perfeição de suas formas. O local é formado por cerca de 40.000 colunas de basalto. Essas colunas têm formatos hexagonais quase perfeitos. À primeira vista, parecem blocos esculpidos à mão. A paisagem lembra cenários de jogos ou mundos de fantasia. Segundo a ciência, essas formações surgiram após uma intensa atividade vulcânica. O resfriamento rápido da lava criou os padrões geométricos. Já a lenda local diz que o local foi construído por um gigante. O contraste entre ciência e mito torna o lugar ainda mais fascinante. A Calçada dos Gigantes mostra como a natureza pode ser matematicamente perfeita. Salar de Uyuni, o Espelho do Céu, Bolívia. Este é um dos lugares mais surreais do planeta. O Salar de Uyuni, na Bolívia, é o maior deserto de sal do mundo. Durante a estação seca, o local parece um campo infinito de sal branco. Mas é quando chove que a mágica acontece. Uma fina camada de água transforma o chão em um espelho perfeito. O céu passa a ser refletido de forma quase impecável. A linha entre o céu e a terra simplesmente desaparece. A sensação é de estar caminhando sobre as nuvens. O silêncio do local aumenta ainda mais a sensação de irrealidade. Fotografias feitas ali desafiam a percepção de profundidade. O Salar de Uyuni parece provar que a Terra também sabe brincar com a realidade. Monte Roraima, a montanha perdida do tempo. Agora vamos para um dos lugares mais misteriosos da América do Sul. O Monte Roraima é uma formação rochosa gigantesca que parece ter sido recortada com perfeição. Ele está localizado na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Seu topo plano se eleva abruptamente acima da floresta amazônica, quase sempre envolto por nuvens. O monte parece flutuar no céu. A paisagem no topo é completamente diferente do que existe ao redor. Lá em cima, existem espécies de plantas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. O isolamento fez com que o local evoluísse de forma única. Muitos dizem que o Monte Roraima parece um pedaço de outro planeta. Acredita-se que ele tem inspirado cenários de filmes e histórias de ficção. É um verdadeiro monumento natural que desafia o tempo e a imaginação. Rochas em equilíbrio perfeito. O mistério da gravidade. Esse próximo lugar parece uma falha na própria lógica da natureza. São rochas gigantescas equilibradas umas sobre as outras, como se alguém tivesse colocado ali de propósito. O mais impressionante é que algumas delas parecem estar prestes a cair. Mas nunca caem. Essas formações existem em diferentes partes do mundo e intrigam cientistas até hoje. O peso dessas pedras chega a dezenas de toneladas. Mesmo assim, elas se mantêm firmes em pontos mínimos de contato. Ventos fortes,
Chuvas e até pequenos tremores não conseguem derrubá-las. Muita gente acredita que elas foram moldadas por erosão ao longo de milhares de anos. Outros preferem acreditar em teorias mais misteriosas, como civilizações antigas ou forças desconhecidas. O fato é que, ao olhar para essas rochas, a sensação é de que a gravidade decidiu tirar férias. Caldeira de Yellowstone, o vulcão que pode mudar o mundo. Esse lugar é um dos mais impressionantes e assustadores do planeta. A caldeira de Yellowstone, nos Estados Unidos, parece um parque tranquilo, mas esconde um perigo colossal. Ali existe um supervulcão adormecido sob a superfície. O solo ferve em vários pontos, liberando vapor e água extremamente quente. Geysers entram em erupção como lembretes constantes do que existe abaixo. Se esse supervulcão entrar em erupção, o impacto seria global. As cinzas poderiam cobrir grandes partes do planeta. A temperatura da Terra poderia cair drasticamente. Plantas, animais e até a vida humana seriam severamente afetados. Por isso, o local é monitorado 24 horas por dia por cientistas. E aí, qual desses lugares você achou mais inacreditável? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. Se você curtiu essa viagem pelos cantos mais surreais do planeta, já deixa o like para fortalecer o canal. Se inscreve agora para não perder os próximos vídeos, porque ainda tem muito lugar absurdo para explorar por aqui. Valeu por assistir até o final e a gente se vê no próximo vídeo.